Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito dos ensinamentos de Deus, tá? Mas eu vou somente ler o texto, tá? Para eu não revelar nada, tá? Ok? Graças a Deus eu guardo todos os meus ensinamentos em segredo, tá? Para revelar somente com patrocínio, tá? Ok? Como eu já falei, por exemplo, imagine que uma pessoa muito importante como a Zanzi, ela fala assim: poxa Jorge, eu quero que você revele os seus segredos para mim. Se ela patrocinar o meu trabalho, eu tiver tudo o que é meu assim para mim, tá? Eu revelo para ela de graça tudo. Eu revelo-lhe muitas coisas de graça, ok? Mas para ela guardar segredo também, para ela guardar segredo sobre as coisas que eu revelar para ela. Mas para qualquer coisa que é sócio ou próximo cagalhão que encosta o cu no meu olho, milhões tem que me pagar. Só o fato de ter usado uma palavra minha, eu quero indenização disso daí, tanto por roubo da informação, tá? Indenização, como me pagar ainda o ordenado por isso daí. Meu trabalho custa muito dinheiro, ok? Tá? E você me patrocina, você vai requerer isso tudinho. Vamos lá. Aí eu queria falar só aqui de entretenimento, que está aparecendo o rosto da Zia aqui, né, falando aqui na intimidade. A Zia. Tá de pé o meu acordo, que eu, não que eu fiz um acordo, tá? Mas eu falei aqui, por exemplo, que eu aceitaria um acordo de casamento com as fotos dela. Okay? Ela me ceder assim, um repertório de fotografias e eu me casar com essas fotografias, tá disponível. Tá disponível a proposta, ok? Se ela aceitar. Bom, mas agora eu vou falar aqui a respeito do ensinamento de Deus, uma coisa interessante, tá? Por que eu coloquei o rosto da Zi? Porque eu falei a respeito do fato da Zi ser minha patrocinadora, que se ela pegasse para Deus a Bíblia, tá, ela ia gostar muito, tá, da Bíblia, ok? Ela ia gostar muito. Aí eu falei que o livro bom para uma pessoa começar a ler a Bíblia, como uma pessoa começa a ler a Bíblia? Leia primeiro o livro de Lucas, tá? Que eu recomendo. Pode ser o de Mateus também. Pode ser o livro de Mateus. Mas eu recomendo o livro de Lucas, tá? Ler o livro de Lucas. E junto com o livro de Lucas, ler o livro de Gênesis também. Ou seja, mas primeiro você dá uma lida no livro de Lucas. Quando chegar na metade, você começa a ler o livro de Gênesis junto. Mas entendendo que um livro representa o começo e o outro representa o Novo Testamento, para não embolar as coisas na sua mente, tá? E aí depois de você pegar o livro de Lucas e de Gênesis, você vai pular para um outro livro do Novo Testamento. Qual seria o livro do Novo Testamento que você pegaria segundo? Bom, você poderia entrar no livro de Atos, né? Poderia entrar no livro de Atos depois do livro de Lucas, tá? Ok? Poderia entrar no livro de Atos depois do livro de Lucas, mas você pode ir para as cartas também, deixar o livro de Atos para depois, tá? Você vai ler depois de Lucas e Gênesis, você vai ler uma carta do apóstolo Paulo, que é, por exemplo, a carta aos Romanos, tá? A carta aos Romanos, tá? Ou então a carta aos Coríntios 1 e 2, tá? Eu recomendo, neste caso, a carta aos Romanos, tá? Como uma introdução, tá? Como uma introdução à carta aos Romanos. E então, depois ler o livro de Êxodo, tá? O Êxodo, mas quando chegar no final do livro de Êxodo, na parte em que começa a falar-se sobre determinados ritos assim, objetos sagrados, a descrição, tá, de objetos simbólicos, vai ser um pouco chato de ler o final do livro de Êxodo. Então, quando chegar nessa parte, a pessoa pode dar uma pulada nisso daí, tá, e ler mais a parte que diz respeito aos ensinamentos e às situações que aconteciam, ok? Tá? E quando eu falei carta aos Romanos, aqui encostaram um furingo no meu olho, tá? Se o indivíduo que encostou isso no meu olho, ele é um anti-romano, tá? Que ele enfia o seu anti dentro do seu cu. A carta aos Romanos. Ponto. Ok? Tá? Enfia o seu anti-romano dentro da sua bunda. Se, porém, esse indivíduo ele é de ostentação de romano, também enfia isso dentro do olho do seu cu. A carta aos Romanos é um ensinamento, tá? Não para os romanos, tá? Mas para pessoas que eram romanos, tá? Ou seja, que eram
da província da Itália, tá? Ok? Naquela época, tá? Ok? Ok? Então, toda vez que um cu encosta no seu olho, seguinte, eu já falei que um indivíduo quando encosta o cu no seu olho, se você pudesse sondar a mente do indivíduo, tá passando só merda na cabeça desse cocô quando encosta a bunda no seu olho, tá? Eu já falei que cus que encostam no seu são extremamente imbecis, tá? É os maiores absurdos mesmo que passam na mente de um cagalhão desse, tá? É um troço extremamente ridículo, tá? Ok? Agora vamos continuar aqui. E são esses catinguentos que estão no seu bairro espionando você que fazem isso, tá? Ok? Posts de denúncias.blogspot.com. Tem até um indivíduo ali que é de uma dessas seitas aí, um indivíduo todo encardido, né? Que faz parte de uma dessas seitas medievais aí. Bom, agora eu vou falar aqui para você o seguinte, ó. Eu vou ler um texto aqui bastante interessante para uma pessoa como a Razi, ok? Uma pessoa que... O livro de Hebreus, tá? Vou explicar para você. O livro de Hebreus, ele é um livro técnico, assim, que dá explicações sobre o Antigo Testamento. Então, não convém que a pessoa que é iniciante no ensinamento de Deus se interesse por este livro, mas depois a pessoa leia para tentar entender. Ou seja, quando a pessoa passa pelo ensinamento... Tudo isso aqui é meu. Quando a pessoa passar pelo ensinamento de Moisés e ela vê determinadas coisas diferentes do costume do Novo Testamento, aí sim ela vai pegar o livro de Hebreus para tentar entender isso daí, que é justamente o objetivo desta carta, dar explicações, tá, sobre o Antigo Testamento. Só que o livro de Hebreus, ele não é um ensinamento para pessoas que não conhecem a lei, é justamente o contrário. Ele está explicando para pessoas que conhecem a lei, tá? Então, por exemplo, ele estava ensinando para judeus. Por isso que o nome da carta é Hebreus, tá? Hebreus, porque ele estava ensinando, tá? Para judeus, tá? Ok? Cada coisa que eu falei aqui é meu, tá? Você nunca viu nenhum pastor, tá? Nenhum pastor nem religioso falando nunca aquilo que eu falei, tá? Se você viu algum membro de alguma seita ou de uma religião falando o que eu estou falando, se ajude a delatar esse vagabundo que está me plagiando e me roubando, tá? Se fui eu que falei, ninguém nunca falou. Vamos lá, então eu vou ler aqui um texto aqui para você, ó, muito legal, tá? Sobre a Bíblia. Ora, visto que a lei... Estão praticando muita magia negra no meu olho, tá? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, como eu falei para você, o livro de Hebreus está dirigido a pessoas, tá, que conheciam a lei de Moisés, tá? Tudo isso aqui é meu. Está dirigido a pessoas que conheciam a lei de Moisés, tá? Mas que eles estavam entrando na aliança do Messias, do Novo Testamento. Então ele estava dando explicação para essas pessoas a respeito disso, do que significam essas coisas, tá? E como essas pessoas deveriam enxergar essas coisas no Novo Testamento. Não é o raciocínio da pessoa que está no Novo Testamento procurando entender as coisas do Antigo, mas o livro vai funcionar para isso também, consegue entender? Para que a pessoa que é do Novo Testamento entenda as coisas do Antigo, tá? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aí tem outra coisa aqui sensacional que está escrito aqui embaixo, aqui, tá? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Outra coisa que eu quero falar para você, tá? Quando você descobrir que um indivíduo pratica magia negra no seu cu ou no seu olho, quando você faz citação a respeito de Jesus Cristo, tá? Isso daí é uma ameaça à sociedade, tá? Isso aí é uma ameaça à sociedade, tá? Qualquer coisa que conspira contra Jesus Cristo, tá? É uma ameaça à sociedade, tá? Ok?
aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, ele cita a escritura do Antigo Testamento. Pronto, vou parar por aqui. Tem coisa sensacional aqui nesse texto aqui, tá? E, na verdade, não foi novidade para mim. Quando eu li aqui, claro que provavelmente eu já li esse livro aqui, mas quando eu li aqui, eu já sei a interpretação desse texto sensacional que está lá no livro de Salmos, tá? Ok? Eu sei o que significa aquilo ali, tá? É inclusive um dos meus ensinamentos secretos que eu guardo, tá? E tem a ver com isso aqui, mas eu vou guardar segredo, não falei que eu não vou falar, tá? Ok? É tudo meu, tá? Quando você viu eu falando, é meu. Nunca aprendi nada de outra pessoa. Bom, qual é a mensagem aqui então? Está falando sobre a prática dos sacrifícios sanguinários que se praticava no Antigo Testamento, né? Aquelas coisas horríveis, né? Que estão escritas aqui na Bíblia, em que os animaizinhos eram mortos, né? Muitos animais eram mortos, tá? Como ritos, tá? Da parte de Deus. E eu sei dar significado para todas essas coisas. E o que o texto aqui em Hebreus fala? Algo sensacional a respeito de Jesus Cristo, tá? Eu gostaria de falar, mas eu vou guardar segredo, tá? Isso que está escrito aqui e que o livro de Hebreus fala, tá? O livro de Hebreus falando sobre a crença, tá? Dos hebreus, no caso, os israelitas, tá? Que era o povo que Deus elegeu para ser uma dinastia, né? Até o dia de hoje. Significa que os israelitas, na verdade, eles são apostatados do ensinamento de Deus. Existe um grupo que pratica ainda, tá? Mas não na mesma integridade do que está escrito aqui. Mas eles são israelitas, eles são tementes a Deus, assim, vou colocar dessa forma, tá? E só que a maioria deles não pratica. Eles praticam uma outra doutrina que substitui isso daí. Consegue entender? E automaticamente outra coisa que não tem nada a ver com isso daí, como se com isso daí no meio, tá? Com isso aqui, tá? Tudo isso aqui é meu, tá? Ok, eles não praticam, tá? Eles não praticam Deus, né? Eles praticam outra coisa, né? Consegue entender? Mas tem o tal do grupo que pratica como se fosse isso aqui, né? E eles também correm o risco de serem religiosos, como acontece em todas as religiões, né? Um grupo começa praticando o ensinamento de Deus e acaba se extraviando e vira uma religião. Então eles também correm o risco, como aconteceu com os fariseus também, como aconteceu em muitas gerações na Bíblia e no mundo, né? Então eu não estou falando diretamente deles, tá? Mas o ensinamento é o seguinte: quando se fala a respeito de Jesus Cristo, tá? E do Messias, tá? Este ensinamento que está escrito aqui no livro de Hebreus é como se fosse assim tanto para um israelita como para qualquer pessoa que veio de outra crença associada com este conhecimento, alguma coisa semelhante a isso daí, é como se fosse a grande solução do mundo, tá? Ok? E eu gostaria de falar a respeito do texto aqui, do que o significado deste texto aqui, tá? Ok? Então, graças a Deus, tá? Mas eu não vou falar. Significa que isso daqui é uma grande revelação, tá? O livro de Hebreus, ele contém uma grande revelação, mas que não vai ser novidade para a pessoa que na verdade já creu e já sentiu realmente uma diferença quando a pessoa creu em Jesus Cristo. A pessoa, poxa, eu senti uma diferença, eu realmente me interessei por esse ensinamento aí. Essa pessoa na verdade não vai precisar tanto ler o livro de Hebreus, mas o livro de Hebreus é usado para dar explicações, tá? Para que não haja nenhuma dúvida, tá? Para uma pessoa que tem um conhecimento diferente tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Consegue entender? Ok? E aí, como eu já falei para você, não existe nada, tá? Mas absolutamente nada que algum dia encostou o cu no olho de alguém que herdará o reino dos céus, tá? Isso aí está condenado ao inferno, tá? Eu estou aqui para dar a boa notícia para você que não pratica essa prática de magia negra no olho, tá? Que isso que pratica magia negra no seu olho vai para o inferno. Graças a Deus, ok? Tá? Ok? A prática de magia negra, tá? É citada na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. A prática de magia vai para o inferno, tá? Essa é a boa notícia que eu trago para você que não pratica isso daí. Esses indivíduos vão para o inferno, ok? Vai para o inferno, ok? Então não existe cristão que pratica magia negra no olho dos outros, tá?
Pronto. E por que está a imagem da Zi, tá? A minha grande ambição é o seguinte, eu vou falar aqui alguma coisa a respeito dela, tá? E isso é modelo para todas as pessoas que eu estou convocando no meu trabalho. A minha grande ambição, tá? De pegar essa mulher e introduzir ela numa colônia, tá? Ela, tá? Numa colônia, toda citando como exemplo, tá? Numa colônia onde funcione, tá, algo completamente diferente de tudo que esses cagalhões praticam, cu encostado no olho dos outros. Um ensinamento novo, tudo diferente disso daí, ok? Essa é a minha ambição, tá? De poder ter uma pessoa que esteja assim bem resolvida, assim, muito bem alicerçada com todos os seus bens, tá? Com todas as suas propriedades, que tenha muitos recursos, e que se retire completamente desses maus costumes, tá? Uma vez que esses costumes estão indo contra, né, contra essas coisas que eu estou falando aqui, se retire para edificar algo completamente novo, tá? E diferente de tudo isso, que não vai entrar nenhum cagalhão que encosta o cu no olho dos outros, tá? Ok? Então essa é a minha ambição, tá? Ok? Convocar uma pessoa como esta atriz, tá? E outra coisa, eu vou usar aqui como exemplo um paralelo entre a Zanzi e a Puta Monique, que é bastante interessante, tá? Quando uma pessoa começa, considerando que o aspecto dela é completamente diferente, tá? Eu citei a Puta Monique. Por que eu citei? Porque é por causa da comparação que eu vou fazer. Mas eu não pensei aqui no aspecto físico não, tá? Pensei somente na questão espiritual aqui. Por exemplo, a Puta Monique quando começou na igreja, como toda pessoa, tá? A Bíblia diz assim, ó, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que significa isso daí? O texto não diz nem que derramarei do meu espírito, tá? Vou não falar para poder guardar segredo. Significa o seguinte, quando a pessoa se aproxima de Deus, tá? Ela é chamada. Essa pessoa é chamada. E é impossível uma pessoa não se sentir bem diante de Deus, tá? Consegue entender? Qualquer pessoa não se sentir bem. Poxa, eu estou me sentindo bem realmente. Por quê? Porque é o poder, é o Espírito de Deus que está se aproximando daquela pessoa ali, tá? Ok? Mas Jesus falou, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Consegue entender? Não demorou muito, tá? Que a Puta Monique, ela logo começou a manifestar realmente quem ela era de verdade. Ou seja, uma indivídua trapaceira, mentirosa, cínica. Ou seja, muitos são chamados, até mesmo todos, tá? Por que o texto não diz todos são chamados? Por quê? Porque você sabe muito bem que nem todos são chamados, né? Várias pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, tá? E algumas pessoas a vida inteira viveram e morreram, tá? E nunca tiveram nenhuma intervenção do Evangelho na vida delas. Mas muitos são chamados. Só quem fala sou eu. Muitos são chamados, né? Então muita gente é chamada. Uma quantidade até muito grande, tá? Muito maior. Poucos são escolhidos, né? Escolhida seria qual pessoa? Qual pessoa? A pessoa que falou, puxa, que legal, eu achei muito legal esse ensinamento, bastante interessante, faz sentido para mim, tá? Faz sentido para mim. Essa é a pessoa que foi chamada. Cara, eu achei interessante. Eu queria até falar algumas coisas assim sobre a minha opinião sobre a Bíblia, tá? Mas também é mais segredo que eu vou guardar. E se eu falar aqui é mais segredo que eu vou falar. Uma opinião que eu tenho a respeito da Bíblia, tá? Sobre a visão de algumas pessoas, tá? A respeito da Bíblia, quando na verdade a pessoa a pessoa mais do que chamado, a pessoa é escolhido, consegue entender? Um pensa, por quê? Porque eu sou escolhido, tá? Consegue entender? Por que eu digo que eu sou escolhido? Porque até o presente momento eu tenho sido escolhido, consegue entender? Até o presente momento eu considero que tenho sido aprovado por Deus, tá? Ok? Mas essa situação da pessoa ter um pensamento a respeito da questão da Bíblia, tá? É uma coisa que eu só posso falar com a oportunidade, tá? Ok? Para não atirar pérolas aos porcos, tá? Não existe nada que pratica magia, só quero colocar de novo aqui para você, não existe nada que algum dia praticou magia negra em alguém que vai entrar no reino dos céus, tá?
Muito embora rejeite. Imagine que um cocô desse cara, olha, não, mas eu vou falar aqui pra vocês, olha, faz muito sentido pra mim, fez sentido, enfia tudo dentro do seu cu, tu vai pro inferno, ok? Ok? Não existe nada que encosta o cu no olho dos outros, tá? Que algum dia manuseou isso aqui. Eu até te afirmo mesmo, tá? Não assim por uma colocação, por uma observação assim externa, mas porque eu sei mesmo que esses indivíduos, tá, vão pro inferno mesmo, tá? Deus não vai agregar nenhuma merda dessa, mas nada, nenhum cocô desses que encosta o cu no olho dos outros será agregado com Deus, mas absolutamente nada. Deixa eu ainda colocar mais uma ideia que acho que esse cagalhão ainda não entendeu, tá? Qualquer coisa, tá, que ainda acha assim, peraí, pô, mas você falando assim, a pessoa não vai se converter, é isso daí mesmo. Deus quer que você vá mesmo pro inferno, ok? E eu estou aqui para escancarar minha boca mesmo para dizer que você vai pro inferno. Essa é a boa notícia para os eleitos, tá? Para essas pessoas que falam, poxa, esse ensinamento é bom. É você saber que esses indivíduos vão ser lançados de 4 pernas no inferno, ok? Então é isso daí, tá? Eu falei aqui como se fosse por enigmas, tá? Joguei somente uma letra, tá? Que eu queria falar, mas não posso falar, tá? A questão é o seguinte, tá? O que está revelado neste livro de Hebreus aí, tá? Para a pessoa que entende, que compreende, assim como uma experiência pessoal, que compreende pelas coisas que acontecem no mundo, tá? Que compreende por uma leitura do ensinamento de Deus, que compreende assim por ter se agradado do ensinamento, tá? É como se fosse algo esplêndido mesmo que está escrito aqui, tá? Mas na verdade isso aqui é para explicar justamente para a pessoa que não passou por esse processo de ter assim falado, poxa, eu gostei desse ensino, é para dar explicação justamente para essa pessoa aí, tá? Ok? A outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o dia que você souber de um indivíduo, tá, que se dizendo evangélico, tá, ele é associado com prática de magia negra no olho dos outros, espionagem, magia negra e conspiração, e ele estiver abrindo um livro de Hebreus para ensinar para um judeu, tá, você não tem a dúvida que tanto ele está levando esse indivíduo para o inferno, tá, como ele já está condenado ao inferno, ok? Não existe nenhum vagabundo, tá, que é associado com todas essas coisas que eu mostro, ele não abra um livro como o de Hebreus para ensinar para um judeu, tá, e a ira de Deus não esteja por trás de cima dele, doido para ele lançar um raio na cabeça dele, consegue entender? Ok? Porque um indivíduo desse nunca vai levar um judeu, tá, para junto de Deus, consegue entender? Ele nunca vai aproximar um judeu do Messias, consegue entender? Ok? Ok? Então é isso daí que eu quero colocar para você, tá? E qual a última mensagem que eu vou colocar? A Zanzi. Eu não posso, como eu já expliquei várias vezes, tá? É como se eu fosse um arquiteto. Como se eu fosse um arquiteto e tivesse todos os planos aqui. Só que eu preciso de outros profissionais, tá, que tenham... Olha, ô Zanzi, você é uma profissional empreiteira, não é? A sua especialidade é a construção com pedras, né? Com pedras, com vergalhões, com argamassas. Você é uma perita nisso daí, não é verdade? Eu tenho somente o esboço de um projeto, onde o que vai ser edificado dentro dessa propriedade aí vai ser um grande sucesso. Isso daí eu tenho certeza. Mas sobre a construção física do empreendimento, eu não tenho experiência nenhuma, então isso depende de você. Se você me der isso daí que eu estou falando, se você fizer dessa forma como eu falei, aí sim, eu tenho algo para colocar dentro dessa propriedade aí, que vai ser um grande sucesso. Então essa é a proposta que eu faço para ela, tá? Ela tem que excluir tudo que encosta o cu no olho dos outros. Ela tem que selecionar tudo isso fora, como eu falei aqui, ó. Ela tem que selecionar tudo isso para tirar fora, ou então ela se ausentar disso daí, ok? Ela fala assim, olha, eu estou... Presta atenção, ela vai levar na bagagem dela toda a cultura chinesa, tá? Ok? Porque a cultura dela ela não joga fora nunca, mas imagine que o país dela está todo corrompido por essas ideias que eu falei. E ela quer edificar alguma coisa que seja chinês, tá? Mas que esteja ausente de tudo que encosta a furinga no olho dos outros, né? Que essa é que é a grande peste. Consegue entender? Não, Jorge, tem espaço no país dela para isso sim. Tem espaço sim. Aí tudo bem, tá? Ok? Tudo bem.
Mas, não, é justamente o contrário. Não tem espaço no país dela para um ensinamento como esse. Ela vai pegar tudo aquilo que é a cultura dela e vai trazer, até porque é uma artista, vai trazer para junto do meu trabalho, para eu fazer exatamente como eu estou falando, ok? E tudo que algum dia encostou a boca no cu dos outros, eu já falei, ó. Se depender de mim, vai ser feito um tratado internacional para pegar um aguilhão semelhante a uma flecha, assim, com a ponta assim, ó, bem aberta assim, e vai enfiar no cu desse indivíduo e vai puxar. No mínimo, uma vez só. Mas provavelmente muitas vezes, contando quantas vezes esse indivíduo praticou magia negra no olho de alguém. E no olho? Certamente o que ele fez no olho de alguém vai acontecer com ele 5 vezes. Ok? Isso vai ser 5 vezes pior. Ok? Ok? Então é isso daí. De preferência uma navalhada no olho desse indivíduo ou uma varada no olho dele. Ok? Então é isso daí. Certamente vai acontecer. Tá? Ok? Isso daí eu garanto, tá? Eu consigo uma aprovação de pessoas por cima para fazer um tratado internacional, tá de curso, ok? Tá? E se existe 50% de pessoas que concordam com isso, é só isso que eu preciso. Eu só preciso de 50% do mundo, tá? Para concordar. Significa que num tratado onde 50% de pessoas, que é como se fosse meio a meio, aprovam isso daí, eu considero completamente justo, tá? Ok? 50, só preciso de 50%. Ok? Na verdade, o depoimento de uma pessoa contra isso daí já é esmagador para mim, tá? Para mim, tá? Mas para entrar dentro do esboço de uma democracia, tá? 50%, ok?